Senhor, põe em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Eu sei Ei, som, teste. Ei, som, teste, testando, 1, 2, ei, som. Uma boa noite a todos vocês. Estamos no terceiro final de semana após Pentecostes. Um final de semana chuvoso, frio, mas estamos aqui motivados no amor e na graça do nosso Deus para juntos render culto ao nosso Deus, para agradecer a Ele por todas as bênçãos recebidas e sermos assim também fortalecidos na ação do Santo Espírito, no seu amor e na sua graça. Quero saudar todos os membros aqui da Congregação Evangélica Luterana
Cristo aqui de Lajeado, presencialmente nessa casa de Deus, aqueles que se unem a nós também pela internet, a saudação então a todos. Quero saudar aqueles que nos visitam, então quem é visitante, quem não é membro da congregação pode levantar a mão. Isso, aí são identificados os visitantes, então muito bem-vindos. Sempre bem-vindos a essa casa. Também saúdo os visitantes que se unem a nós aí também pela internet. Deus guarde e abençoe a todos vocês. Saúdo a todos nas palavras bíblicas do salmista, que diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho, e o meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. E ainda o salmista diz: Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. E aí, você tem essa certeza? O salmista disse: Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Que bom que aqui você está. Então, neste momento de culto, passo nesse momento avisos do vosso interesse, avisos da congregação. Temos culto em todos os sábados às 18 horas, todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Com relação à próxima semana, eu destaco na quinta-feira, às 14h30, temos reunião das servas, então encontro da parte da tarde, então às 2h30. E próxima sexta-feira, dia 4, nós teremos reunião dos leigos. Olha só, departamento de leigos, todos os homens aí convidados para mais uma reunião do departamento, então, nesta próxima sexta-feira. E no próximo sábado, dia 5, instrução de confirmandos, segundo ano e primeiro ano nos horários indicados, também com Juventude Mirim. E no próximo domingo, dia 6, à tarde, 14h30, culto no ponto de pregação do Moinhos d'Água. Então, todos estão também convidados, são os avisos que nós temos aí, então, para esta semana. Queremos iniciar o culto cantando o hino A Deus Cantai Louvores. Liberta
piedade a quem vos resgatou. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus criou o mundo maravilhoso, perfeito, vivíamos o céu na terra, até que nós trouxemos o pecado para o mundo. E com o pecado vieram as suas consequências, as tribulações, os sofrimentos, as doenças, as dores, a maldade para o mundo. E pior de tudo isso, a condenação eterna. Mas Deus, por amor, enviou Jesus, que fez tudo para a nossa salvação. Por Jesus somos filhos de Deus. Infelizmente, não conseguimos deixar de pecar. Pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Mas Deus, no seu amor e graça, sempre nos chama ao arrependimento e por Jesus nos oferece o perdão. Então, reconhecendo essa nossa realidade de pecadores e reconhecendo a realidade da dependência da graça e do amor de Deus em Jesus, nós queremos pedir o perdão hoje cantando, conforme o hino que segue, da forma como estamos. Te confesso, ó Deus. Te confesso, ó Deus, os pecados meus. São imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras, ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Esta petição, peço o teu perdão. Vem em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Estimados irmãos e irmãs do Senhor e Salvador Jesus, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e confiam na sua graça em Cristo. E a todos que assim o confessaram e creem, como ministro da palavra de Deus, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 16. Salmo 16, então, responsivamente, um versículo oficiante e outro a congregação.
E o último versículo pronunciamos em conjunto. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. És o meu Deus. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, o meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as coisas que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Nesse momento, todos podem se assentar, cantemos exultantes, te adoramos. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipas nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. As obras anunciam teu imenso resplendor. Céu e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso poder estar aqui em Tua casa e junto com os demais irmãos te louvarmos, pois Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus que em Cristo Jesus está conosco aqui e estará conosco para sempre. Obrigado porque vens a nós com a Tua palavra neste momento,
haja em nós pelo teu Santo Espírito, conforme bem lhe aprouver, pois tu conheces o coração e a mente de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 21. Elias no Monte Sinai. O rei a chamada de Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava... Não, eu olhei errado aqui. É 9, desculpa. 9 a... Isso aí, 9. Isso. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar." O Senhor Deus disse: "Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte." Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar." Então o Senhor Deus disse: "Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Razabel como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem." Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você." Elias respondeu: "Está bem, pode ir, eu não estou impedindo." Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo, e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante.
leitura da epístola está registrada em Gálatas, capítulo 5, primeiramente do versículo 1 e depois seguindo do versículo 13 até o versículo 26, onde diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Versículo 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Até aqui a leitura. Santo Espírito, encha minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, encha minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, encha minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos registrado em Lucas capítulo 9, do versículo 51 ao 62, que neste momento leio diante de vós. Os samaritanos não recebem Jesus e algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Como estavam chegando o tempo
de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. E no caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Queremos, neste momento, em conjunto, confessarmos a fé no único Deus verdadeiro, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar, esse é o momento da escola dominical. Então as crianças vêm todas para frente, e aquelas que têm a oferta fazem a oferta, aí todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam assim a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras. Então, para a escola dominical. Congregação, em preparação à mensagem, canta o próximo hino. Em Jesus, amigo, temos, Cristo sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração durinho
és fraco e carregado de cuidados e temor. Dai ao Salvador amado, Pai, com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que Deus e Espírito Santo tenha livre curso no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo e assim na certeza de que em Jesus Deus está sempre com cada um de nós. Que pelo Espírito Santo possamos dizer: Deus está sempre comigo. Amém. Podem se sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Com certeza, na vida, nós vivemos muitos bons momentos. Temos muitas histórias bonitas para contar. Não é verdade? E quantas são? Talvez até lembramos de algumas e poderíamos falar sobre elas. Agora, infelizmente, nós também vivemos muitos momentos difíceis, muitas tribulações na nossa vida. Temos muitos sofrimentos também. Infelizmente, isso é uma realidade na nossa vida também, por causa do pecado que entrou no mundo já por Adão e Eva. É uma realidade presente na vida de todos. E por nós sermos cristãos e vivermos essa certeza da presença de Deus na nossa vida em todos os dias, isso não quer dizer que nós vamos apenas viver bons momentos na vida. Mas sabemos que em todos os momentos Deus vai estar conosco. Talvez nos bons momentos nem lembremos de Deus, pois tudo está bem. Talvez nos momentos difíceis nem percebamos a presença dele na nossa vida. Mas o tema do culto é justamente esse: Deus está sempre comigo. E o salmista, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Isso vale para os bons momentos, isso vale para os momentos difíceis da nossa vida. Eu tenho a certeza de que Deus está sempre comigo. E você tem essa certeza? Você também faz destas as tuas palavras? Você pode dizer com o salmista: eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo? Que pelo Espírito Santo você possa ter essa certeza.
É fato que não é pelo que nós fazemos ou somos por nós próprios, mas é pelo amor e a graça de Deus em Cristo Jesus. Pois em Jesus nós fomos tornados filhos de Deus, povo de Deus. E podemos viver essa certeza em todos os dias e momentos. E que pelo Espírito Santo a gente possa sentir isto mais e melhor. Que a gente possa testemunhar desta verdade, dessa presença continuada de Deus na nossa vida. Olhando para o Salmo como um todo, nós vemos assim algumas afirmações muito bonitas e que quero destacar também para esse momento da mensagem, a partir desta certeza que é o tema da mensagem. O salmista, ele disse: em Deus eu tenho segurança. Tudo que eu tenho de bom vem de ti, ó Deus. Ou seja, todos os bons momentos, todas as coisas boas, foi Deus quem nos deu. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele dirige a nossa vida em todos os dias e momentos. Enfim, Ele enche a nossa vida de bênçãos maravilhosas, também nos momentos difíceis da vida. Ele é o nosso conselheiro. Enfim, Ele sempre está conosco. Porque em Jesus Ele trouxe uma condição de filhos e povo de Deus. Ou seja, em Jesus nós temos a salvação. O texto do Salmo aponta justamente profeticamente para a obra de Cristo. Ou seja, esse Deus que está sempre conosco é um Deus que nos salvou em Jesus. Porque o seu corpo não apodreceu na sepultura, mas no domingo da Páscoa Ele ressuscitou. Ele provou a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, que é a nossa vitória. Ele provou uma nova condição para nós, em todos os dias, em todos os momentos. Enfim, agora Ele nos mostra um caminho que leva à vida eterna com Deus. Uma vida aqui realmente com sentido e propósito, e uma vida eterna com o nosso Deus. E essa presença, ela faz toda a diferença. Ela enche de alegria e felicidade a nossa vida, em todos os dias e momentos, nesta vida e para a eternidade. A questão é que enquanto aqui neste mundo vivemos, infelizmente, ora vamos viver momentos ruins, apesar dos bons momentos. Mas que pelo Espírito Santo possamos ser lembrados, que possamos perceber cada vez mais a sua presença, que possamos lembrar e sentir, enfim, as suas promessas, as suas palavras como reais. Que possamos sentir o seu abraço, o seu colo, o seu consolo, a sua bênção, a sua direção. Isso tudo nos enche de alegria e traz felicidade. Uma felicidade que não se baseia em coisas que são passageiras, mas uma felicidade que é permanente, que se baseia justamente nesse amor e bondade do nosso Deus para sempre. E isso é maravilhoso. Que pelo Espírito Santo Ele nos guarde em Jesus. Que pelo Espírito Santo nós possamos estar sempre com o coração aberto para as suas palavras e promessas, para as suas orientações e conselhos. Ou seja, que pelo Espírito Santo Jesus habite em nosso coração, em nossa casa, em todos os dias. Que sempre haja lugar para Jesus. Que nós jamais venhamos impedir a ação do Santo Espírito em nós e sermos escravizados novamente pelo diabo, pelo mundo ou pela própria carne. É interessante, quando nós olhamos agora nesse sentido para as leituras, as demais leituras do culto de hoje, nós fomos libertos em Cristo Jesus da escravidão
do diabo, do mundo e da carne. Não estamos livres daquilo que a carne tenta nos induzir e a levar. É uma luta continuada, é uma luta entre o bem e o mal. Ou seja, a nossa natureza, desde a concepção, ela tem uma tendência para o mal. É por isso que o bebê já tem que ser batizado para ser marcado no sangue de Jesus, numa aliança eterna com Deus, porque ele tem uma tendência natural para o mal. E essa tendência natural para o mal nos acompanha em toda a vida. E o texto aqui fala muito bem, nós sabemos qual é a vontade do diabo, é nos destruir, nos afastar dos meios pelos quais o Espírito Santo age. A própria palavra, a Santa Ceia, porque o diabo nos afastando dos meios da graça, ele consegue nos fragilizar, ou trazer a fragilidade para nós. O mundo, com seus princípios, conceitos e valores, por vezes faz com que a gente se sinta quase um peixe fora d'água. Ou seja, vemos que a maioria das pessoas do mundo não seguem os princípios, conceitos e valores de Deus. Isso é um fato, é uma verdade, porque a maioria das pessoas não são dirigidas pelo Espírito Santo, mas pelo próprio diabo, o mundo é a carne. E o texto de Gálatas fala muito bem daquilo que a carne faz e traz. Fala de imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, ora, adoração de ídolos, ou seja, outros deuses, imagens de escultura, talvez filosofias e pensamentos humanos, sendo endeusados, adorados, seguidos. Ao invés de buscar ajuda em Deus, ora se buscar ajuda em feitiçarias, benzimentos, curandeirismos. O texto fala de brigas, ciumeiras, raiva, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, faras e outras coisas. Ou seja, essa é uma tendência natural humana, contra a qual nós vivemos uma luta continuada. Mas o Espírito que habita em nós e que age pelo batismo que recebemos, que é um só para toda a vida, que age em nós pela palavra, pela Santa Ceia, nesse encontro continuado, nesse fortalecimento continuado em Jesus, traz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ou seja, é a partir disso que nós realmente vivemos mais e melhor aquilo que também Deus espera para nós. Ora, como instrumentos, líderes da igreja, talvez pastores e mestres da igreja, mas enfim, como povo de Deus. O próprio Evangelho fala de algumas questões muito interessantes também, diante daquelas pessoas que queriam seguir Jesus. Claro, uns fecharam a porta. Aí Tiago e João disseram: Senhor, queres que a gente mande descer fogo do céu para acabar com as pessoas? Que horror, hein? Jesus os repreendeu. Ou seja, Jesus não quer lançar fogo sobre as pessoas. Ele quer salvar as pessoas. Ele quer chamá-las ao arrependimento e oferecer o perdão. Sim, vai chegar o dia que ele vai lançar fogo do céu, sim, para destruir o universo. Ora, vai chegar o dia que ele vai lançar pessoas para o inferno, sim. Mas ele quer, nesse momento, vivemos o tempo da graça, ele quer salvar as pessoas. E como que se Jesus não pudesse fazer isso? Certo? Aí percebemos a fragilidade dos seus seguidores, dos seus discípulos, mas os pensamentos errados, por vezes, também presentes em nós e também nos discípulos de Jesus, nos seguidores, nos servos de Deus. Quando alguém diz: estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for, aí Jesus diz: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. É isso que você quer mesmo? Muitos buscam seguir Jesus e querem seguir a Ele, talvez por promessas de bênçãos, sucesso, prosperidade, riquezas ou assim por diante. É fato que Deus pode conceder essas dádivas a quem Ele quiser, para a honra e glória dEle, o nosso bem, o bem do próximo. No entanto, muitos distorcidamente acham que em Cristo os problemas todos também são resolvidos. E aí Jesus faz esse alerta. A outra ele diz: venha comigo. Mas deixe eu primeiro que eu volte e sepulte o meu pai. Eu quero cuidar do meu pai até o fim da vida primeiro, aí depois eu vou te seguir. Depois eu vou fazer isso.
Aí Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Puxa, será que Jesus diminui o valor da família, diminui o valor, talvez, dos pais? É claro que não. Mas Jesus ali estava dando para ele uma missão muito especial, e com certeza os seus pais não estariam desamparados diante dessa missão. Mas olhando para o próprio texto do Evangelho, quando o outro homem diz: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Novamente digo, Jesus não desvaloriza a família. Muito pelo contrário, ela é uma bênção, ela é muito especial para Deus, é um presente de Deus. No entanto, ela não pode estar acima de Deus. Porque foi Deus que no seu amor e graça nos tornou seus filhos, está conosco, faz tudo por nós e nos abençoa. Então Ele é a coisa mais importante, a dádiva mais importante. Porque Ele é o doador de todas as dádivas. Então lembremos que no seguir esse caminho com Deus existem os desafios e as dificuldades presentes. Talvez por vezes podemos viver aquilo que Elias viveu, mesmo Deus tendo feito coisas grandiosas por intermédio dele, diante daqueles que haviam seguido a idolatria, adorando o Deus Baal, tinham abandonado a ele. Mas Deus fez grandes coisas por intermédio de Elias. No entanto, diante da primeira ameaça que ele sofreu, real, evidente, ele se desesperou, se apavorou. E ele achou que o jeito dele para salvar a vida diante da ameaça de Jezabel, a rainha, sobre ele, porque ela mandou um recado para ele, disse assim: olha, assim como tu fez com os profetas de Baal, assim eu vou fazer contigo. Aí bateu o desespero no homem. Nem parecia que Deus tinha feito tão grandes coisas por intermédio dele. E ele foge desesperado. E bota fugir em cima disso. Ele foge pela estrada de cair no cansaço, ou seja, de se pôr numa condição de risco extremo sobre a vida. E chegou um momento, dentro dessa fragilidade, que ele teve até vontade de morrer. Aí ele esmorecido lá estava, e o que Deus fez? Abandonou seu servo? Com certeza que não, assim como ele não abandona nós também nas fragilidades. Mandou um anjo. E o anjo foi lá e disse para ele: levante-se e coma. Olha que detalhe interessante. Diante dos problemas, das dificuldades, o que a gente não pode deixar de fazer. O corpo precisa também de cuidados e precisa do alimento. Ele disse: levante-se e coma. E aí ele comeu, bebeu e aí dormiu. Ou seja, recuperar o físico é necessário. E aí o anjo deixa dormindo, se restabelecendo, e de repente o anjo vai lá e acorda de novo. E disse: levanta-se e come, Elias. Aí ele levantou, comeu e bebeu. E vejam só, a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Não sei o que o anjo deu para ele. Mas o que o anjo deu para ele era alimento, diz aqui. E esse alimento deu força e energia para ele andar 40 dias, 40 noites, então até chegar no Monte Sinai. E ainda assim, o que ele faz? Entra numa caverna. Ele diz: aqui a rainha não me acha. Agora sim, estou seguro, estou feito aqui, né? Agora sim, depois dessa fuga, depois de todos esses dias fugindo, ele achou que estava tranquilo. E aí entrou na caverna, então, para passar a noite ali. E aí vem Deus e chama ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu imediatamente, a resposta estava na ponta da sua língua. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os Teus altares, matou todos os Teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo agora me matar. E daí Deus disse para ele, a segunda vez agora ele fala com ele: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Pode sair da caverna.
Quando ele pensou em sair, Deus mandou um vento, que diz o texto que rachou os moros e quebrou as rochas em pedaços, levou a lasca de pedra para tudo que é lado. Ai, ai, ai. Aí depois do vento vem um terremoto. Será que estava tranquila a situação lá dentro da caverna com o terremoto? Eu imagino que não. Eu imagino talvez caindo algumas lascas de pedra agora dentro da caverna, ou quem sabe uma areia ou um pouco de terra sobre ele lá dentro. Parou o terremoto. Aí veio um fogo que passou na porta da caverna. Se ele fosse gaúcho, talvez ele dizia, será que vou virar um churrasco agora aqui? Mas diz o texto que Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Aí de repente ele ouve um sussurro tranquilo, suave, aí ele cobre o rosto, a capa e sai. E fica na entrada da caverna. E aí Deus de novo pergunta, o que tu está fazendo aí, Elias? Puxa, Elias, o que você está fazendo aí? E pela segunda vez ele dá a mesma resposta. E termina dizendo, eu sou o único que sobrou, eles estão querendo me matar. E Deus disse para ele, olha, Elias, volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Tu tem uma missão. Unja Jeú como rei da Síria. Eliseu como profeta no teu lugar. Ou seja, está na hora da tua aposentadoria. Unja Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta para ficar no teu lugar. Eles vão resolver esse problema. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isso todos aqueles que não adoraram o Deus Baal, que não beijaram a sua imagem. E ele achou que era o único. Às vezes nós achamos que não tem mais esperança. Talvez que está tudo perdido. Que talvez somos os únicos que seguem o caminho de Deus, as palavras e promessas, que creem nelas, ou talvez que servem a Ele. E Deus nos mostra continuamente, assim como mostrou carinhosamente também ao seu servo, o profeta Elias, que cometemos muitos enganos em nossas conclusões, frágeis, fracas, como seres humanos que nós somos. Mas Deus, que está sempre conosco, e Jesus é a garantia disso, mostra que Ele é muito maior. E que existem coisas que vão além daquilo que nós, seres humanos, podemos imaginar ou pensar. E que nada, de fato, é mais importante, justamente, do que o seu amor e a sua graça em Cristo. Puxa, depois dessa mancada de Elias, como diz, quase morrer fugindo aí, será que Deus desistiu dele? Bom, vimos que não. E no final da vida, olha só, ele recebeu um prêmio. Aliás, será que podemos dizer que ele teve um final? Um final aqui na terra. Mas Deus levou ele vivo para o céu. É um dos homens que Deus levou vivo para o céu, sem passar pela morte, já de corpo e alma. Sim, mas chegou o momento, de fato, da sua aposentadoria. Ele foi substituído por Eliseu. Mas Elias foi levado vivo para o céu. Tudo por causa do amor e da graça do nosso Deus. Temos apenas mais um relato na Escritura, em Gênesis capítulo 5, de um outro homem que teve essa mesma graça. Enoque tinha 65 anos, quando seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Alguns querem dizer que Moisés também foi levado vivo para o céu, mas não é o que está escrito na Escritura. O que está escrito é que ele morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Mas o que eu quero destacar é que Deus também não desiste de nós, porque ora vivemos, como seres humanos, algumas fragilidades.
Mas Ele sempre vem ao nosso encontro e no seu amor e graça nos fortalece. Assim como também nesse momento do culto, na ação do Santo Espírito, Ele nos fortalece de que em Jesus somos seus filhos e que Ele está sempre conosco. Então que pelo Espírito Santo nós podemos dizer, Deus está sempre comigo. Que você por Jesus possa ter essa certeza. Nos bons momentos, que você lembre disso, Ele está comigo e me deu esses bons momentos. Nos momentos difíceis, que você possa lembrar na ação do Santo Espírito, Ele está sempre comigo. Que você possa sentir o abraço dEle, o cuidado dEle, as bênçãos dEle, a direção dEle, esse cuidado maravilhoso dEle em todos os dias e momentos. Que Deus, Espírito Santo, haja em nós continuamente, que Ele nos guarde nesta fé, nessa certeza, nessa percepção, e que sejam tuas as palavras. Eu tenho a certeza de que Deus está sempre comigo, por Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Queremos orar. Eterno, imortal, onipotente Deus,
conduziste-nos até mais este final de semana. Reconhecemos, agradecidos, as inúmeras bênçãos que vieram de ti. Agradecemos-te pelas roupas, comida, saúde, força, amigos e irmãos na fé. Agradecemos pela paz e proteção de cada dia, repouso e segurança. Também agradecemos pelas demais bênçãos, mas em especial pela graça de nos teres chamado para junto da família cristã. Obrigado pela nossa congregação, pelos pastores fiéis, pela tua santa palavra e pelos sacramentos. Derrama a tua bênção sobre nosso governo, para que seja conservada a paz entre nós e que a justiça seja aplicada retamente. Amplia a tua igreja e bondosamente mantém-nos firmes na tua palavra salvadora. Envia fiéis mensageiros do Evangelho a todos os lugares do mundo e dá-lhes ânimo e coragem para que anunciem a todos os homens, mulheres e crianças o Evangelho da salvação. Especialmente te pedimos pela IELB, que no dia 24 de junho completou os seus 121 anos oficialmente em terras brasileiras. Nos dia após dia e faça com que teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Santifica os nossos corações e mentes. De uma forma especial, ó Deus, te pedimos por todos os idosos, teus filhos, cuida deles. Te pedimos pelos enfermos, conceda a cura, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, se tu os quiseres chamar. Também te pedimos por todos os enlutados, de uma forma especial os enlutados de Enio Roers e de Angelina Schneider, que amanhã, também diante do teu altar, viverão um momento em memória pelos seus queridos diante da congregação Cristo. Enfim, consola e fortaleça a família enlutada em Jesus, para que possam viver as certezas que só Jesus pode dar. Queremos também nesse momento colocar diante de ti, ó Deus, as nossas ansiedades, preocupações e sonhos que temos. E te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Olha, Senhor, especialmente para os aniversariantes, aqueles que nesta semana, que chega ao seu final, completaram mais um ano de vida, os aniversariantes da próxima semana. Te louvamos por tudo que tu fizeste por eles e te rogamos, os continue no teu amor e graça, os guardando, abençoando e dirigindo. Também, Senhor, nesse momento, colocamos diante de ti todas essas tensões que estão aí presentes na sociedade e no mundo de hoje. Essas notícias de guerras, essas notícias de calamidades, tragédias, e também as notícias ruins que estão sendo anunciadas aqui para o Vale do Taquari e o nosso estado. Sabemos que no teu amor e graça, tudo tu diriges sempre pelo melhor e estarás conosco em todos os dias e momentos. Que possamos sentir essas verdades e testemunharmos elas para todos. Enfim, Senhor, purifica o nosso amor e enche-nos com zelo pela tua palavra. Preserva-nos da falta de fé e da falta de amor. Habilita-nos a combater o bom combate da fé até o fim. Conforta-nos em todas as provações e firma a nossa fé até o dia em que nos chamares para a eternidade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus, neste momento, abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste momento da Santa Ceia, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, trazendo o ânimo, a coragem, as forças que precisamos, enfim, a certeza de que Deus é presente na nossa vida em todos os dias e momentos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume. Instrumentistas, apoiadores, aí a congregação em 2 fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar, cantemos o que for necessário durante a distribuição. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. A Bíblia nos deu o consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm
podem te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estará. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estará. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pois eu tenho a certeza de que Deus está sempre comigo. E Jesus é garantia para mim e para você. Então sigam com Jesus e sigam bem. Nos despedimos então na saída.